Então, Gilberto vai ter 25 minutos para falar sobre gestão de tempo e produtividade. Realmente 2 temas importantes que a gente precisa estar aprendendo no dia a dia para melhorar a nossa efetividade no trabalho, encontrar felicidade e ter o desenvolvimento profissional. Olá, Gilberto, sua apresentação, muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Denis. Boa noite a todos. Também quero, mais uma vez, agradecer a diretoria da BHH, toda a parte da equipe, do staff da associação, por esse trabalho muito bacana que está sendo feito, que é a Conexão Sangue Jovem. E é um prazer, de novo, estar aqui com vocês para a gente conversar exatamente sobre esse tema, trazer algumas dicas, né, pessoal, sobre administração de tarefas e como essa administração de tarefas pode facilitar muito a nossa vida. Como o nosso colega Sandro falou muito bem no início da palestra dele, cuidar bem do seu dinheiro é uma forma de você viver bem, cuidar também, curtir um pouco mais a sua vida. E nada melhor do que a gente ter um dos melhores investimentos que nós podemos ter para curtir a nossa vida, que é tempo. Todos nós lutamos para ter um tempo a mais na vida e para que a gente realmente consiga esse tempo, não dá para comprar um pouquinho mais de tempo na padaria, né? Não dá para passar lá e falar, me dá aí meio quilo de tempo a mais que eu vou ficar feliz com isso. O que a gente pode fazer é, sim, trabalhar um pouco mais o nosso comportamento, entender onde nós estamos investindo o nosso tempo, e com isso a gente quer trazer algumas dicas para vocês. Então, vamos colocar aqui um PowerPoint para que vocês possam acompanhar essas dicas. A gente gosta muito de fazer com que vocês recebam nesses webinários, além das dicas auditivas, né, das dicas verbais que nós trazemos para vocês, que vocês também visualizem um pouco mais os conceitos e as técnicas para que a gente realmente assimile melhor a nossa informação. Então, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Gilberto, sou um parceiro da BHH já há muitos anos, trabalho com treinamento, com associação, é uma honra participar de todos os programas, e também tenho uma consultoria que é a missão de vida de ensinar, capacitar pessoas. Então, tem os dados aí, se quiserem dar uma olhada lá depois nas nossas redes sociais, estamos à disposição, sempre contribuindo com o que há de informações para facilitar a vida de todo mundo. Então, como nosso objetivo aqui hoje é fazer com que você trabalhe um pouco melhor, administre melhor as suas ações, as suas tarefas, e você consiga, com isso, um pouco mais de tempo para você fazer o que você gosta. Inclusive, no último webinário que nós fizemos, nós deixamos lá no material de apoio um exercício para ser feito, para que você, no momento que você fosse trabalhar a sua inteligência emocional, você disponibilizasse o que você gosta, o que você não gosta de fazer, e é muito importante a gente acessar esse nosso arquivo mental e perceber exatamente isso, né? O tema tempo é utilizado há muito tempo na vida de todos nós, e algumas definições são interessantes. Uma delas, que eu gosto muito, é que todos nós temos todo o tempo do mundo. Todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas para viver. Seja rico, seja pobre, né, seja o continente que você more, você tem o mesmo tempo de todo mundo. Mesmo assim, alguns, mesmo tendo todo o tempo que está disponibilizado para ele, percebe que esse tempo ainda é pouco, é insuficiente. Então, com isso, a gente quer entender por que será que muitas pessoas percebem que todo o tempo ainda não é o que realmente ele precisava, não é válido. Continuando a brincadeira que nós estamos lançando hoje aí, de fazer interação um pouquinho maior com vocês, por que será que isso acontece, né? Onde eu gasto o meu tempo? Será que eu gasto o meu tempo fazendo o que eu gosto de fazer ou o que eu não gosto de fazer?
Vamos dar alguns segundos aí para vocês votarem no chat, é bacana a gente pensar nisso. Essa brincadeira que nós fazemos normalmente nos nossos treinamentos, ela é desafiadora, porque a resposta pode ser bem diferente daquilo que a gente imagina, viu? Normalmente as pessoas acreditam que nós gastamos o nosso tempo fazendo o que a gente não gosta de fazer, e de verdade nós gastamos um tempo maior na nossa vida fazendo o que a gente gosta, porque aquilo que a gente não gosta, a gente nem faz, né? Empurra com a barriga, procrastina, deixa para qualquer outro momento, deixa para outro. Que nós precisamos colocar em prática, e mesmo não gostando, nós temos um determinado exercício para colocar em prática, mas algumas tarefas a gente deixa para depois, a gente deixa para outro momento, e aquilo que nós gostamos se torna prioridade. Investimos tanto tempo naquilo que a gente gosta de fazer, que depois no final vem aquela famosa frase, nossa, eu nem vi o tempo passar, passou tão rápido que eu nem percebi. Por quê? Porque ficamos com a atenção plena exatamente naquele exercício, naquele trabalho, naquela atividade que nos deu prazer. E com isso, a gente às vezes administra o tempo de maneira diferente. Investimos muito tempo no que gostamos e deixamos de lado aquilo que a gente não tem muito prazer de fazer. E com isso, nós trazemos uma dica. A dica é, no seu planejamento de tarefas, de atividades, é você determinar tempo para executar as ações, tanto a que você gosta quanto a que você não gosta. E iniciar, normalmente, quem tem tarefas, quem tem várias ações durante o dia, tem um planejamento de trabalho, uma agenda, é estabelecer prioridade e começar a trabalhar pelas tarefas que você mais gosta, atribuindo tempo para cada uma delas, e aí sim você consegue administrar melhor a tua vida. O Sandro está voltando aí, né? Será que a gente toca? Tá? Sandro, daqui a pouco a gente devolve para você a turma aí, tá bom? Tá tudo bem contigo aí, né? Tá em paz? Então tá bom, tá joia. Muito bem, dando continuidade, gente, essa questão toda de administração de tempo, é importante a gente perceber um primeiro ponto. Quem sou eu no momento da minha administração de tempo e da administração da minha produtividade? Porque se eu não tenho autoconhecimento, se eu não sei exatamente quem eu sou, fica difícil para conseguir administrar as tarefas e obter o melhor resultado do tempo. O autoconhecimento é um dos melhores caminhos para que a gente faça uma melhor administração de tempo. Tem pessoas que são mais metódicas, outras são mais objetivas, algumas, no momento de se comunicam de uma maneira mais rápida, falam mais rápido, agem mais rápido, outras são mais cautelosas. Então, às vezes, o planejamento de uma pessoa não serve para o mesmo planejamento, de uma outra pessoa, porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você, aquilo que eu tenho facilidade e uma habilidade, um desempenho bom em determinada tarefa, em determinado horário, pode ser um desafio para outra pessoa. Então, o grande lance é a gente fazer a pergunta, né? Quem sou eu? Nessa questão de resposta, nosso cérebro, todo mundo sabe disso, vocês aí da área de medicina, né, sabem disso melhor do que a gente, que está na área administrativa, comercial. Nosso cérebro é dividido em razão e emoção. Algumas pessoas vão mais para exatas, outras vão mais para humanas. Consequentemente, as que vão mais para o lado esquerdo do cérebro, para o lado racional, nós temos uma definição bacana que vem aí do Dr. Thomas Bruneau, e de vários outros autores que escrevem livros importantes a respeito de administração do tempo. Eles definem algumas pessoas como monocrônicas, pessoas que percebem o tempo de uma forma linear, início, meio, fim, uma coisa atrás da outra, sequencial. E algumas pessoas são mais policrônicas, percebem o tempo como um componente de fundo. Então, várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Consequentemente, isso impacta muito os nossos relacionamentos pessoais e profissionais,
a nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, a questão da pontualidade, né, que parece que virou moda de uma época para cá, chegar atrasado ou não seguir o horário determinado, e isso ainda é mal visto em algumas organizações, em algumas regiões. Uma outra coisa também que é importante é a paciência, trabalhar a arte de saber esperar. Acho que ficou melhor agora para vocês, né? Eu comecei aqui a minha apresentação falando um pouco mais rápido, exatamente para que vocês percebessem como, no seu processo de comunicação, de relacionamento, muitas vezes a questão de falar muito rápido é bom para uma pessoa, mas não é muito bom para o outro, e vice-versa. Por isso que, nesse momento de autoconhecimento, é importante a gente citar exatamente o seu tempo, né, a sua linha, de como você está levando a sua mensagem, a sua comunicação para outra pessoa. Então, quando a gente fala de monocrônica e policrônica, vamos perceber mais algumas informações aqui. Olha que bacana. A definição dessa teoria diz que as pessoas monocrônicas, elas se ocupam de uma tarefa por vez, de uma coisa por vez. Consequentemente, elas têm um poder de concentração maior na tarefa ou no trabalho que ela está executando. Exatamente por se focarem mais naquele momento, naquela tarefa, elas gostam de levar os cronogramas a sério. Elas precisam de informações e detalhes para que aquela tarefa seja bem executada. Com isso, elas se mantêm mais restritas a planos, a planejamentos, elas seguem mais uma agenda, dão um destaque maior à prontidão, as relações interpessoais são de curta duração. Elas dão mais atenção para as tarefas do que para as ações interpessoais. Ou seja, as pessoas colocam as tarefas em primeiro plano, as pessoas em segundo plano. Já os policrônicos têm uma postura invertida. Olha que bacana, que interessante isso. Como eles gostam de fazer várias ações ao mesmo tempo, concomitantemente, a questão do foco, ela tem uma variação. Ela pode fazer com que os policrônicos se desviem com um pouco mais de facilidade da atenção focada, daquilo que realmente precisa colocar em prática. Eles normalmente se deixam interromper de uma maneira muito mais fácil do que os monocrônicos. Os monocrônicos, em alguns momentos, gostam de trabalhar até mesmo de maneira isolada, para não serem interrompidos. Os policrônicos já gostam disso, já entendem que um telefone tocando no meio de uma tarefa, ou alguma pessoa chegando para bater um papo no momento que ele está concentrado em alguma tarefa, para ele pode ser até uma diversão. Com isso, os policrônicos, eles não gostam muito de informações, eles, de preferência, deixam para lá alguns detalhes, que num planejamento pode ser importante, e ele pode ter esquecido desse detalhe, dessa informação que seria importante. Consequentemente, talvez, num planejamento, ele tenha que refazer o planejamento e perder o tempo com isso. Então, como a gente consegue perceber por essa diferença desses dois quadros, para cada pessoa, a administração de tempo tem um desafio. Levando-se em consideração ainda que policrônicos e monocrônicos se dividem ainda em ativos e passivos. Então, eu tenho monocrônicos ativos e monocrônicos passivos, policrônicos também. O que vai ter essa diferenciação de ativos e passivos? A velocidade de tarefa, a execução das tarefas, a interação com as pessoas,
alguns são mais ávidos por interação, por velocidade, e outros mais lentos, mais cautelosos ainda. Consequentemente, é bacana você se aprofundar depois nesse estudo. Quem é você realmente na sua administração de tempo? Tem um livro muito bacana, a gente sugere, né? Quem tem pressa, minto, errei o nome do livro, daqui a pouco eu volto no nome do livro para vocês, desculpa, tá também lá na sugestão, na bibliografia desse trabalho, eu já vou lembrar o nome do livro já já. E aqui a gente tem uma pergunta para vocês de novo, né? Quem sou eu? Você acha que você é mais o quê? Monocrônico ou policrônico, pelo que eu acabei de falar agora para você? Por essa análise desses dois quadros anteriores, como é que você se percebe? Vamos ver como é que dá o resultado aí do pessoal que está vendo. Quem é mais monocrônico ou policrônico? O que vocês acham que vai dar? População nossa, o que é? Mais monocrônica ou mais policrônica? Principalmente o brasileiro. O Sandro já deu um toque lá na palestra dele no início, lá ele já falou que o brasileiro tem algumas dificuldades, né, para gerir o dinheiro, e com isso, será que isso interfere também? Será que a questão de ser monocrônico e policrônico faz com que eu tenha um pouco mais de pressa e arrisque um pouco mais no investimento? Ou será que eu vou estudar melhor o investimento e fazer de uma forma mais linear? Então, vota aí, vamos ver como é que a gente chega no resultado. Muito bem. Além de você se conhecer bastante, um grande diferencial para que a gente administre melhor as tarefas é fazer um bom planejamento de trabalho. É uma ferramenta excelente para a gente conseguir atingir as nossas metas, objetivos e os propósitos. E vamos combinar também que é um desafio a gente fazer um planejamento da maneira correta. Primeiro porque algumas pessoas fazem um bom planejamento e não se desviam de maneira alguma daquele planejamento, quando deveria. Ou seja, acha que o planejamento é uma coluna de concreto, e não é. Um bom planejamento é uma espinha dorsal. Você traça um plano de ação e você tem que ter uma flexibilidade para conseguir alcançar aquele objetivo, aquela meta que você propôs, né? Então, o mais bacana aqui, algumas dicas que a gente traz aqui do planejamento, é que você realmente estabeleça objetivos e metas reais. O planejamento tem que ser alcançável. Por exemplo, não adianta eu colocar um objetivo de fazer com que o meu irmão tenha mais saúde, se isso não depende de mim, depende dele cuidar da vida dele, depende dele fazer um bom controle da saúde dele. Da mesma forma, eu não posso querer que o meu cunhado fique milionário, fique rico, porque não depende de mim, depende dele trabalhar, investir em ações, como o Sandro falou, trabalhar bem o seu dinheiro, porque depende da ação dele. Então, não adianta eu fazer um planejamento, fazer uma meta, um objetivo a ser alcançado, que eu não tenha controle. Eu é que preciso ser o responsável por esse objetivo. Consequentemente, tracei objetivos, eu tenho que planejar o uso do tempo para atingir esse objetivo. Então, quando eu coloco datas, coloco tempo nesse meu objetivo, eu transformo isso em metas para que determinado momento eu alcance determinadas metas, com isso eu chego no meu objetivo final e alcanço também o meu propósito. Por trás de um objetivo sempre tem um propósito. É importante na hora do seu planejamento você perceber, eu estou fazendo um planejamento para alcançar tal objetivo. Isso é o que eu quero, o que eu estou fazendo. E o propósito é o porquê eu estou fazendo isso. Hoje a gente ouve, né, virou moda, todo mundo fala em propósito, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito, e algumas pessoas confundem propósito com objetivo. Não, objetivo é o que eu vou alcançar, o propósito é o porquê. Então, para isso eu tenho que traçar, né, as metas, traçar os caminhos, traçar as prioridades para que eu alcance os meus objetivos, as minhas metas, nas atividades que eu vou fazer, e eliminar os desperdiçadores de tempo. E isso é bacana, a gente quer trazer algumas dicas legais aqui.
Planejamento, então, requer esse conjunto de características, né, de ações. Eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou planejando, também preciso usar a criatividade, porque nem sempre aquilo que eu tracei de uma forma linear vai me trazer o resultado que eu quero. O compromisso é meu, então eu tenho que me engajar o máximo possível para alcançar esse objetivo. Preciso de motivação e de instrumentos para conseguir fazer isso. Um dos grandes instrumentos é a agenda, né? Nessa agenda, a gente consegue controlar o tempo, controlar ali a lista de afazeres, controlar o que a gente chama de log de tempo, né? O quanto eu gasto de tempo para executar cada tarefa, e eu tenho que definir essas prioridades, porque daí, trabalhando com sintonia, trabalhando em harmonia, todas essas ferramentas, fica mais fácil para atingir o objetivo. Quando eu falo em definir prioridades, mais uma pergunta para vocês aí, olha que legal. O que é prioridade? Vocês acreditam que prioridade é aquilo que é urgente ou é aquilo que é importante? Vamos lá. O que é prioridade? Urgente ou importante? Eu devia ter trazido um reloginho aqui para ficar tic, 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 né? Passando o tempo aqui para brincar com vocês. Vocês viram que é um pouco diferente, né? O Sandro é mais sério, né? Eu já sou mais brincalhão aqui. Mas o Sandro é tão brincalhão quanto eu, viu? Entende muito também dessa parte comportamental e, de verdade, toda vez que a gente trabalha essa questão de ensinar um pouco do que a gente sabe para as pessoas, é importante a gente trazer um pouco de brincadeira. Ele disse lá no início, e eu comecei a minha palestra citando o que ele tinha falado, que a gente precisa curtir mais a vida. E curtir mais a vida precisa, além de tempo e de um pouquinho de grana, precisa também de um pouco de bom humor. É ou não é? Muito bem. Então, prioridades. Vamos lá. Para a gente definir o que é prioridade na nossa vida, a gente precisa entender, primeiro, qual é o conceito de importante e também qual é o conceito de urgente. De uma forma bem prática, importante são as ações que você tem que fazer no seu trabalho, por exemplo, quando você faz um planejamento, que essas tarefas, essas ações, elas te levam a encontrar o seu objetivo. Elas te levam a alcançar as suas metas, os seus objetivos, o teu propósito. E ela está sempre associada a valores, ela tem sempre um valor, pode ser um valor monetário ou um valor sentimental, mas ela faz com que você tenha ganhos, né? Diminuição de custos, diminuição de despesas, que traga lucro, que traga resultado. É importante que essa tarefa, ela realmente faça com que você se sinta feliz, tenha ganho. Já a urgência, ela normalmente, ela fica ali chamando a sua atenção, como se precisasse ser feito naquele momento, são ações que se tornam inadiáveis, mas que raramente elas têm foco no atingimento dos objetivos. De verdade, são interrupções. O nome já fala, importante, busca de objetivos. O que é urgente? São interrupções. Então, nós trazemos uma matriz bacana aqui, e olha, eu vou dizer uma coisa, isso aqui é o pulo do gato na hora da gente fazer uma boa administração de tempo. Parabéns a quem se determinou investir um tempo aqui conosco hoje, porque, de verdade, se você seguir as dicas dessa matriz de prioridades aqui, você vai ter, com certeza, mais ganho de tempo na sua vida, e também muita gente, né, tem até esse jargão, tempo é dinheiro. Se você economizou tempo, você economizou dinheiro. Se você ganhou mais tempo, você também ganhou dinheiro, porque você tem mais tempo para fazer outras coisas. Então, a matriz, ela sugere que aquilo que você vai executar seja feito entre aquilo que é mais importante e mais urgente em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu preciso colocar em prática aquilo que vai me trazer lucro, que vai me trazer resultado. Consequentemente, são algumas no cliente.
E também essa questão toda de dar resposta para as pessoas, que realmente são importantes no primeiro momento, que são os clientes, os meus pacientes, as pessoas que realmente trazem essa informação, trazem essa solicitação de atingimento de objetivo e rentabilidade para a gente. Aí, normalmente, as pessoas erram nesse segundo momento, porque quando vão para o urgente, né, importante e urgente, as pessoas em segundo plano acreditam que eu tenho que colocar o que é urgente para depois trabalhar com o importante. E tem uma inversão aí. O correto é a gente colocar em segundo plano as ações, as tarefas que são importantes e não urgentes, que é o seu planejamento de trabalho, é a sua agenda, é todo o seu planejamento, que talvez você já fez um planejamento anual, semestral, quadrimestral, trimestral, bimestral, mensal, semanal e diário. Né? Planejamento a gente faz assim. Normalmente, planejamento empresarial ou planejamento de vida, você não faz um planejamento a curto prazo. Não quero só saber o que eu vou fazer esse ano ou o próximo ano, mas onde eu quero estar daqui a 10 anos? O que eu vou fazer para administrar melhor o tempo, para que dentro desse período eu alcance os meus objetivos. Então, tem algumas dicas aí do que você pode fazer no seu trabalho, independente da sua função, para que você coloque em primeiro plano aquilo que é emergência mesmo, urgência pela importância daquele resultado que você vai atingir. Em segundo plano, o seu planejamento de trabalho, o seu planejamento de vida, aquilo que é importante e não urgente. E daí sim, as interrupções entram em terceiro lugar. Então você está me dizendo, Gilberto, que se eu estou fazendo uma tarefa, toco um telefone, eu considero esse telefone de que maneira? Né? Urgente e importante e não urgente, ou urgente e não importante? Como é que eu faço para definir? Aí tem algumas outras regras, na hora que a gente trabalha um treinamento de administração de tempo, a gente vai brincando com isso, porque em alguns momentos, de novo, você vai ter que ser flexível. Em algum momento você atende o telefone, em algum momento você não atende. Dependendo do que estiver acontecendo, um médico, por exemplo, quando está na mesa de operações, vai parar, vai deixar o paciente aberto, vai atender um telefone e depois voltar. Bem difícil, a não ser que realmente ele precise fazer aquilo, seja uma emergência. Está ligando para alguém para vir pedir uma ajuda, um socorro, alguma coisa do gênero. Acredito que seja difícil fazer isso, principalmente na área médica, porque tudo é bem planejado para a hora que você vai executar o trabalho, a sua tarefa, esteja em ordem. Muito bem. As urgências são interrupções, e elas devem ser trabalhadas, tratadas como interrupções. Então, você tem que decidir se você realmente deixa essa interrupção se encaixar no seu planejamento ou na emergência que você tem que atender. Tudo isso é estudado. E, é claro, por último, a gente deixa aquilo que não é nem urgente, nem importante. Lembrando sempre, gente, que interação social, quando não é em demasia, um bate-papo, um cafezinho, é importante para que a gente consiga chegar nos resultados, tá bom? E, como nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui, né, a chave não está em priorizar aquilo que está em sua agenda, e sim agendar as suas prioridades na hora de você executar a sua tarefa. E com isso, a gente precisa cuidar dos desperdiçadores de tempo. Isso é o que pode realmente atrapalhar muito o nosso planejamento de trabalho e a busca de nossos objetivos. Nós temos elencado aí nas empresas, né, estatisticamente, 16 maiores problemas de administração de tempo, e a gente traz algumas dicas aqui, algumas alternativas de solução. Eu fico impossibilitado de ficar lendo tudo para vocês, porque eu não quero atrasar a nossa apresentação. Agora, veja que tem algumas dicas legais aqui, né? Uma das coisas que vem consumindo muito o nosso tempo ultimamente são redes sociais, WhatsApp, e-mails. As pessoas, às vezes, mandam um WhatsApp e quer que você responda na hora. Né? Nossa, que falta de educação, eu mandei a comunicação e ele não respondeu. Claro, né, a pessoa tem outros afazeres, tem outras prioridades. Telefonemas, é sempre bom você, assim como e-mails
e rede social, colocar horários, se você puder, de atendimento e de resposta para executar as ligações, ou até mesmo entrar em contato com as pessoas que você precisa. Olha uma dica bacana aí, quando você tem visitantes inesperados, não convida para sentar e tomar café não, ó. Né? Atende a pessoa em pé e tome a iniciativa de se despedir, pergunte quando vocês podem realmente se encontrar novamente, e não custa nada também, às vezes, pedir desculpas, né? Olha, se desculpa, eu estou realmente muito atarefado, quando é que a gente pode se falar de novo? Reuniões que muitas vezes começam sem início, sem meio e sem fim, sem pé nem cabeça, então é importante seguir as dicas que nós temos de colocar realmente um bom planejamento nas reuniões, para que elas sejam produtivas. Uma dica bacana também, para a gente delegar e trabalhar melhor as nossas tarefas, é começar o dia sempre iniciando pelas tarefas importantes e urgentes, definindo o tempo adequado para cada uma. Trabalhar com organização pessoal, trabalhar bem a questão de ferramentas, de documentos. E uma das grandes sacadas que a gente gosta de falar é que na questão de você fazer aquelas tarefas que são desafiadoras, que você não gosta muito, as tarefas chatas que a gente embarriga, lembra que nós perguntamos lá no início, né, as tarefas que eu não gosto de fazer, a gente joga para frente, procrastina, é você programar, dividir essas tarefas em alguns momentos, em alguns períodos de execução, e ao final delas, você realmente se dar um prêmio pela execução, pela finalização daquela tarefa. E uma outra dica bacana que está aí em cima, aprender a dizer não, né? A gente precisa aprender a dizer não para as pessoas, e quando a gente fala não e explica o porquê do não, fica mais fácil da gente atingir os nossos objetivos. E olha, a administração de tempo está um desafio danado, principalmente nessa época de pandemia. O que tem de gente batendo fora do bumbo e ligando 10 da noite, marcando reunião em horários que muitas vezes não funcionam, né? A gente sabe que, claro, cada um tem uma maneira de ser, um horário para trabalho e tudo mais. Agora, é um absurdo, às vezes as pessoas não percebem isso, né? Eu costumo dizer que carro nasce com um velocímetro e o ser humano tem que nascer com citocômetro, né? Às vezes, né, nessa pandemia eu recebo, às vezes, principalmente de alguns clientes, né, você faz um processo de coaching e 10h30, 11 horas da noite, a pessoa está ligando para você, ô Giba, você pode me ajudar? Tal, posso, amanhã cedo. Então, perceba que às vezes a questão de você mandar um e-mail, mandar um recado, mandar um WhatsApp para alguém, você se livrou, talvez, daquela ansiedade, daquela pressa de trabalhar aquela questão, mas você está fazendo a outra pessoa passar a madrugada inteira acordado, porque se ele não souber trabalhar direito a questão de prioridade, ele fica também ansioso, e com isso ele acaba tendo uma administração de tempo improdutiva, acaba não dormindo quando precisa, né? É um ócio que a gente precisa, dormir em alguns momentos. Muito bem. Para encerrar, dicas para a gente acabar essa doença da pressa. Inclua em seu planejamento semanal e diário janelas para que você possa viver sem celular, sem relógios em alguns momentos, né? Você tem um celular, todo celular hoje em dia tem lá suas ferramentas para você colocar recados, quando você não pode ser incomodado. Utilize a tecnologia a seu favor também, né? E quando avaliar a sua vida, as suas ações, né, as tarefas que realmente você precisa fazer, dê a si mesmo uma recompensa por equilibrar essa questão de ser eficiente e também ser consciente do que você está fazendo. Inclua no seu dia a dia, eu estou falando isso e para mim também, tá? Porque quem me conhece sabe que eu também deveria incluir todos os dias na minha vida uma caminhada. E eu não consigo, tem dia que eu não consigo fazer, não tem jeito. E daí vem sempre a desculpa, estou trabalhando demais, é o trânsito, é alguma coisa assim. É importante a gente ter o nosso momento de respirar, de meditar, seja fazendo uma caminhada, um esporte, né? O sonhar de olhos abertos em algum momento, fazer um desenho, rabiscar descompromissado, ouça o seu corpo, seu sentimento, seu batimento cardíaco,
Por mais que você seja elétrico e rapidinho, que nem eu estou falando aqui, curtir uma boa soneca, fazer um exercício de respiração, um reiki, uma meditação, é muito importante. Tá bom? Muito bem. Trabalhando aqui o nosso equilíbrio de mente, coração e corpo, a gente deixa uma citação aqui, Lao Tse. Aquele que domina os outros é forte. Aquele que domina a si mesmo é poderoso. Domine a si mesmo e tenha uma excelente vida com a sua administração de tempo. Valeu, gente. Obrigado, Sandro. Vamos voltar para você já já. Muito obrigado, Dr. Gilberto, pela sua excelente apresentação. E aí, o que é interessante, hoje a gente vem discutindo muito a questão de dinheiro, ganhar dinheiro e gerenciar o nosso tempo, né? E aí eu lembrei de um texto que perguntaram a um sábio, dizendo assim, o que mais te surpreende na humanidade, né? E ele respondeu, né, são os homens, né? Porque eles perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, né? E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e chegam ao final da vida como se nunca tivessem vivido. Então, realmente, é um trajeto, uma trajetória que todos nós temos que trabalhar ao longo da nossa vida e encontrar esse equilíbrio. E graças a Deus nós temos hoje vocês para nos ensinarem como seguir esse caminho melhor, né? Tem até também um livro que falava assim, se eu soubesse o que eu sei hoje há 20 anos atrás, né? O que eu teria feito da minha vida também, né? Certo? Então tá bom. Bom, terminando agora, a gente vai passar por alguns minutos de perguntas. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Bom, olha lá, perguntas para o Sandro. Qual a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro? Bom, boa pergunta, boa. Olha, primeira coisa, disciplina, né? Disciplina é a palavra-chave, né? E o que vem a ser a disciplina? Ter controle, ter visão sobre a sua vida financeira, né? Eu brinco falando sério, a gente não consegue controlar aquilo que a gente não consegue ver. Então, se você não vê o quanto você ganha, se você não acompanha o que você gasta, você não consegue ter poupança. Se você não tem poupança, como é que você vai investir? Então, disciplina, né, controle. Um pouco de conhecimento, né, o conhecimento técnico para investir, ele é importante, né, e se entender o autoconhecimento em termos de perfil, que foram os pontos que eu tratei no meu material, e o Gilberto tratou também, tanto no material anterior dele, quanto no de hoje. Então, é isso, disciplina, controle, um pouquinho de conhecimento técnico e autoconhecimento em termos de perfil. Procurou um pouquinho disso, se quiser robustecer um pouco mais, procurar uma ajuda técnica antes de investir, é extremamente saudável, porque a assertividade, né, a capacidade de errar menos, porque errar a gente sempre vai errar, aumenta. Então, e é isso que eu colocaria como orientação. Bom, uma outra pergunta, acho que deve estar muito parecido com o que você acabou de responder, né? Quando devo usar minhas economias? Desculpa, repete, por favor, doutor. Quando devo usar as minhas economias? Ah, tá. Quando deve usar as suas economias? Bom, quem poupa, normalmente está guardando isso, puxando até um gancho do que o Gilberto trabalhou, para eventos emergenciais ou para eventos importantes, né? Então, eu acho que trazendo aquele conhecimento do Gilberto, aqueles 4 quadrantes que trazem as questões de importância e de urgência à tona, eu acho que eles podem servir de referencial para uso, por exemplo, das contingências de poupança que uma pessoa tem, né? Então, por exemplo, fiquei doente, é uma urgência, né? E é uma doença que vai acometer a minha vida, então é uma coisa importante, vou usar esse dinheiro, né? Vou me casar, né? É uma coisa extremamente importante. É urgente? Talvez não. Então, assim, eu acho que as contingências que a gente faz, as poupanças que a gente faz, podem ser mais bem utilizadas
se a gente conseguir pautar naqueles 4 quadrantes lá os elementos da nossa vida e distribuir o uso urgente ou importante dessas poupanças, pensando naquela dimensão. Bom, então, pegando o gancho do que você acabou de falar, uma pergunta para o Dr. Gilberto, como eu descubro que não administro bem o meu tempo? Essa é uma pergunta boa, porque eu acredito que seja uma pergunta da humanidade, né, todinha. Acho que todos nós, em algum momento, percebemos que não administramos bem o nosso tempo. Normalmente, se você percebe que você nasceu atrasado, né, todos os seus compromissos você se atrasa. Você marca um determinado tempo para a execução de alguma tarefa e você não consegue findar aquela tarefa. Ou até mesmo, como o Sandro falou no início da palestra dele, muitas vezes você tem muitas iniciativas, mas não tem as acabativas. Você começa a perceber que você não está administrando bem o seu tempo. Quando você aceita mais tarefas, aceita mais afazeres do que exatamente você consegue fazer no dia a dia. Ou ao longo da vida, quando você percebe que você teve que dar um pouco mais de atenção para uma área, para uma saúde sua, e não deu atenção para outras. A gente brinca muito, né, que nós temos algumas saúdes, saúde física, mental, intelectual, espiritual, financeira. Se em algum momento você percebe que você está dando um pouquinho mais de atenção para uma das suas saúdes, a sua roda da vida não está rodando direito. E naquele momento está faltando uma atenção para você alcançar determinado objetivo. O legal é que você tenha um planejamento de vida e que, ao longo dela, você consiga perceber que aqueles objetivos que você se propôs a alcançar, na medida do possível, você conseguiu. Eu acredito que seja uma arte, e a administração de tempo está muito ligada ao seu propósito mesmo de vida e ligado às suas ações. Não adianta você querer ter uma administração de tempo baseado no teu colega ao lado. Ele pode ter uma administração de tempo totalmente diferente, objetivos, propósitos diferentes, e aquilo que você quer alcançar na sua vida é diferente da dele. Então, é planejamento mesmo. Preste atenção no que você está fazendo. Pois é, né, Gilberto? Acho que nessa correria do dia a dia a gente acaba assumindo muitos compromissos. Isso faz a gente perder um pouco, gastar um pouco mais do nosso tempo. Aí fica essa pergunta, né? O que eu posso delegar para as outras pessoas para me ajudar na economia do meu tempo? Excelente pergunta também. Veja, se você é líder, tem uma série de ações que, num processo de delegação, você tem que seguir. Primeira coisa o que eu vou delegar, né? Porque as pessoas realmente confundem, assim, o que eu delego? São as ações que eu não gosto de fazer, as ações que eu não sei fazer, ou as ações que me dão um pouco mais de prioridade na execução ou em ganhar o meu tempo. É importante que, se você é líder, você saiba processos de delegação. Existem caminhos de delegação para que você estimule a equipe, faça com que a equipe trabalhe em sentido de todo mundo alcançar o determinado objetivo. Agora, se nós estamos falando de delegação pessoal, por exemplo, é importante você estimular as outras pessoas a também participarem da sua vida. Em casa você pode delegar, sabe? Às vezes as pessoas, esses dias aqui eu recebi fotografia de uma amiga no WhatsApp, ela colocou o filhinho dela de 6 anos, 7 anos de idade para lavar louça, né? E está certíssimo isso, porque tem gente que fica às vezes protegendo, né, a criança ou deixando de envolver as pessoas em algumas ações e tarefas que são importantes. Então, quando você envolve a família, envolve os amigos, envolve as pessoas em tarefas que são prazerosas para todo mundo, que há uma divisão justa, é importante. O que você não pode delegar? Aquilo que você não gosta. Delegar as coisas que para você é um empecilho e o outro que se vire com isso. Aí, esse tipo de delegação não é muito bacana mesmo. Acho que eu respondi, doutor.
E tomar cuidado com um conceito que as pessoas às vezes distorcem. Delegar é uma coisa, delargar é outra Delegar coisa. é outra. Delegar é transferir responsabilidade e acompanhar. Delargar é abandonar, né? E aí fica complicado. Isso aí é uma matéria para um bom curso de liderança que a gente tem. É ótimo. Muito bem. Vamos lá, Sandro. Qual a diferença de colocar o dinheiro na poupança ou investir na aposentadoria? São coisas diferentes? E junto com essa outra pergunta, com relação à aposentadoria, que tem muitos dos planos VGBL, né, acho que também PGBL, né? Ela é uma boa opção considerando segurança e liquidez? Legal, boa pergunta. Vamos dividir em duas partes, né? A questão da poupança e da previdência privada. A previdência privada, em relação à poupança, ela tem uma remuneração maior, mas ela é um investimento de longo prazo, né? Porque as duas têm uma grande diferença. Por exemplo, a poupança não paga impostos, literalmente, e a previdência privada paga se você fizer a retirada antes de um determinado prazo, e esse prazo costuma ser um pouco mais longo, mas comparativamente a previdência privada, para quem está pensando no longo prazo na aposentadoria, é infinitamente mais interessante do que a poupança, mas são investimentos de renda fixa que tendem a ter uma remuneração bastante inferior aos de renda variável. Mas os objetivos, lembra a questão dos objetivos? Os objetivos são bastante diversos. Investir em renda variável é ganhar dinheiro no curto prazo, normalmente, ganhar muito dinheiro. A previdência privada, não. Você está fazendo uma poupança remuneratória de médio e longo prazo para o resto dos dias que você ainda vai viver depois, né? Então, previdência privada, remuneração maior para longo prazo, comparativamente à poupança. E a segunda questão que você colocou, que é a previdência privada nas suas duas modalidades atualmente no Brasil, o PGBL e o VGBL, a diferença é muito sutil, né? Lá atrás, quando existiam outras questões envolvendo essa questão de rentabilidade, havia muita discrepância entre as duas, né? Mas hoje a diferença delas é muito sutil, tanto no curto quanto no médio prazo. Então, tanto o PGBL quanto o VGBL, o PGBL, ele vai dar um pouquinho mais de remuneração, mas ele custa um pouquinho mais caro se você for movimentar ele antes. O VGBL, ele é mais de longo prazo, então, se você pretende investir desde muito jovem, prefira o VGBL em relação ao PGBL. Mas, honestamente, pensando aí num horizonte de 10, 15, 20 anos, a diferença dos dois não vai ser muito grande, não. Tá? Obrigado. Gilberto, uma dica para quem desfoca muito e acaba perdendo tempo. Ok. Uma dica importante é você usar planejamento. Quando você coloca no papel, coloca num plano, coloca numa agenda aquilo que você tem que fazer e coloca ali uma determinada maneira de executar isso, fica mais fácil de você atingir os seus objetivos. Então, é comportamento mesmo. Planeja o seu dia, planeja hoje o dia de amanhã, porque daí você já dorme mentalizando exatamente aquilo que você vai colocar amanhã, baseado no fato de que você já fez o planejamento dentro do conceito de prioridades, o que é importante e urgente no primeiro momento, e depois dá atenção para o seu planejamento, dividindo o horário que você vai fazer. Em alguns momentos, eu tenho que executar uma tarefa e as pessoas têm mania de colocar, assim, hora cheia para fazer aquela tarefa. Das 8 até as 9 horas eu vou fazer tal tarefa, das 9 às 10 eu vou fazer tal tarefa. E sempre tem uma urgência, sempre tem uma interrupção. Então, planeje a sua hora de 45 minutos a 50 minutos de execução e cumpra isso. Tem tarefas que você não gosta de fazer, faz aquilo, divide um pouquinho por dia. Quanto tempo demora para fazer aquela tarefa? Se é uma tarefa que você pode dividir em partes, tem 5 horas para fazer, 1 hora por dia, ou 45, 50 minutos ali, em 5 dias você deu a definição, acabou aquela tarefa. Para focar, para realmente você não se desviar das atenções, você até mesmo contar com a ajuda das pessoas, você explicar para as pessoas que
o não que você diz em algum momento para ela, ou que a sua administração de tempo, que o planejamento de tarefas que você faz, vai beneficiar também aquela pessoa. Então, o princípio de tudo, eu acredito que seja o relacionamento e a comunicação de uma maneira bem franca, bem clara, transparente, sem agressividade, claro, né? Mas é importante que você gerencie positivamente essas ações, o seu estresse, saiba lidar com as interrupções, tendo um bom processo de comunicação, com empatia e fazendo com que realmente as pessoas entendam que descartar o desperdiçador de tempo é a melhor maneira da gente atingir os objetivos. Muito bem, e continuando um pouco esse tema que você falou, Gilberto, fala-se muito em administração de tempo, mas não seria mais adequado falar administrar as atividades, uma vez que o tempo é uma variável que não se controla? Exatamente. Por isso que lá na abertura do nosso trabalho nós já falamos lá, né? Trazer dicas para a administração de tarefas, de atividades, porque o tempo, ninguém consegue conduzir, controlar o tempo. O tempo, ele é inexorável, ele está lá, né? Até mesmo a questão o tempo, na filosofia grega, era dito, né, que o tempo devora a tudo e todos. Se você não soubesse encaixar no tempo, vai passar o tempo e você não vai conseguir viver da maneira que você quer. Então, corretíssimo a expressão de que nós temos que administrar as nossas tarefas, os nossos afazeres, administrar as nossas ações. E elas, bem administradas, vão fazer com que o tempo trabalhe a seu favor e não contra a gente. Tá certíssimo isso. Obrigado, Gilberto. Imagina. E a última, então, acho que pergunta para o Sandro. Eu tenho perfil conservador. Posso investir em ações? Pode. Recomendaria não investir diretamente no mercado de ações, ou seja, comprar por meio de uma corretora ações da Latam, como eu citei, ou de qualquer outra empresa no mercado. Hoje existem algumas modalidades que são bastante mais conservadoras do que o mercado direto de ações, que são os mercados de fundos, né? Tem fundos que bebem no mercado de ações, tem fundos que bebem no mercado de letras de crédito, tem fundos que bebem no mercado imobiliário. São quase investimentos que transitam entre a renda fixa e a renda variável, né, porque elas sinalizam uma forma de remuneração mais concisa, mais previsível, ainda que estejam com o pé no mercado de renda variável, porém elas são mais conservadoras. Mas não há nenhum problema de se investir no mercado de ações se você tem perfil conservador. Use essas suas características conservadoras para pesquisar a melhor empresa, pesquisar a melhor corretora, estudar um pouquinho isso. A gente tem, eu não falei disso no material porque não tinha tanto sentido, mas no mercado de renda variável a gente tem dois tipos de pessoas que trabalham no mercado, né? São os analistas fundamentalistas, que são aqueles que são especializados em conhecer profundamente o mercado, né, as empresas, os segmentos, as tendências desse mercado, e tem os analistas fundamentalistas, que são os planilheiros, os observadores de tendência gráfica, né. Eu até brinco falando sério, se vocês tiverem a oportunidade de um dia visitar uma mesa de operações, um segmento de operações de mercado de ações ou de fundos, etc., vocês vão ver assim, vai ter 60, 70, 80 analistas técnicos, que são os planilheiros, os caras que ficam observando. Mas quem bate o martelo vai ser o japonesinho que está lá no fundo, que é o fundamentalista. Esse é um cara caríssimo e é o cara que diz assim, é ali que você vai investir. O fundamentalista, ele é extremamente importante. O analista técnico, ele é o cara que consegue enxergar as coisas movimentando rapidamente, mas ele não tem aquela análise profunda do mercado. Mas só para finalizar, não há nenhum problema em investir em mercado de ações, desde que você tenha conhecimento e orientação, mas recomendo, se for começar, investir no mercado de fundos, e não no mercado direto, no mercado de ações, tá? Bem que eu podia ser esse japonês, né, Sandra? É que assim, por incrível que pareça, eu já visitei uns 7 ou 8 operadores de mercado de ações,
e 5, 6 eram japoneses. Então, isso deve ter algum sentido. Então, e como você falou, né, mexer em mercado de ações não é para amadores, né? A gente sempre tem uma pergunta muito importante: quando eu vou comprar, quando eu vou vender a ação? Você precisa dedicar muito tempo, estar acompanhando o mercado de ações. Sim, tem que acompanhar. Mesmo assim, no mercado de ações, mesmo assim, no mercado de ações, muita gente experiente perdeu muito dinheiro na pandemia, né, mantendo suas ações, por exemplo, em companhias aéreas, achando que a coisa ia reverter, e como ninguém tinha prognóstico de nada, realmente deve ter sido muito difícil para quem trabalha com o mercado de ações, né? Sim. E aí, só para uma pergunta pessoal minha, né, a gente vem dizendo que o governo vem baixando a taxa Selic 2%. Ao longo dos últimos anos, e a poupança parece que está vinculada à questão da taxa Selic. Sim. Eles estão falando que a poupança, o rendimento da poupança vem caindo muito. Mesmo assim, você acha que pode ser uma boa opção? Doutor, é a forma de investimento mais antiga que nós temos no mercado financeiro, é a mais segura de todas, não tem como você não ganhar. Porém, como ela está atrelada, a principal base de referência da taxa da poupança é a Selic. Hoje a Selic está em 2% ao ano. Né? Então, a poupança está sinalizando aí, de 0,5% a 0,75% de remuneração, é muito pouco. Então, ela é a mais segura que existe, não tem custo nenhum, porém, a remuneração dela é bastante baixa, bastante baixa. Uma outra pergunta. Se eu tenho dinheiro, eu tenho uma dívida, é melhor quitar a dívida ou investir esse dinheiro? Aí você tem que fazer a orientação é fazer uma análise comparativa de custo-benefício, né? Se eu quitar a minha dívida, eu vou economizar quantos % em relação ao valor que eu estou aplicando, né? Por exemplo, uma dívida de 100 mil, eu vou quitar essa dívida por 80 mil, estou economizando 20%. É como se o meu dinheiro estivesse rendendo 20%, né? Teoricamente. Eu vou investir essa grana, eu vou ganhar 20%? Se eu for ganhar 20%, tanto faz. Se eu for ganhar menos, vale a pena quitar. Entendeu? É mais ou menos essa analogia que a gente faz. Tá certo. E por último, então, para o Gilberto, você comentou sobre a questão do perfil monocrônico ou policrônico, né? Atualmente, acho que talvez com a velocidade das coisas que vem acontecendo, há uma tendência das pessoas serem mais policrônicos. Talvez não seria importante eu ser policrônico, mas também me policiar para ser monocrônico de vez em quando e tentar encontrar esse equilíbrio? Com certeza, doutor. Todos nós somos um pouco de tudo, né? Quando a gente fala que algumas pessoas são mais monocrônicas, ela tem uma tendência a usar um pouco mais a racionalidade, vai mais para exatas, mas ela tem o lado humano dela e vice-versa. O que é importante é você se conhecer. A partir do momento que você realmente tem um conhecimento do que faz a tua cabeça, do que faz o teu coração, né? Suas ações são melhores direcionadas. A gente fala muito isso em todos os treinamentos. Tudo começa aqui: pensamento, planejamento, programação. O que você pensou, planejou e programou direito vai startar o seu sentimento. E isso vai te levar a um bom comportamento para você chegar nos resultados que você quer. A questão de você se conhecer e saber se você é mais policrônico é a questão de você fazer alguns testes, fazer alguns treinamentos, autoconhecimento, e daí sim prever. Né? Se eu sou uma pessoa mais ansiosa, se eu sou uma pessoa, né, que normalmente eu sou mais agitado, se eu tenho uma ansiedade maior para alcançar as coisas, é claro que no investimento, por exemplo, né, de tarefas, de execução para alcançar um objetivo, ou até mesmo para ter um lucro financeiro, eu vou arriscar um pouco mais. Então está intimamente ligado com isso que o Sandro falou. Né? Eu sou um investidor mais arrojado ou mais moderado? Em comportamento, nós dizemos que os extremos são grandes problemas. Eu não posso nem ser quieto demais e nem exaltado demais. A partir do momento que a gente pode variar o comportamento, é mais fácil. Então, conhecimento, autoconhecimento é tudo aí. Respondi? Obrigado, Gilberto. Imagina. Bom,
Doutor Denis, apesar do... Posso quebrar o protocolo? Pode. É que eu tenho uma amiga que eu acho que ela tem vergonha de colocar a pergunta, ela mandou a pergunta aqui para mim por WhatsApp, acaba não sendo uma pergunta, mas assim uma colocação. Ela queria que eu falasse sobre o PIX, PIX, que é um novo sistema de pagamentos, de transferências de valores, que já deveria ter entrado em vigor no Brasil, mas o Banco Central está segurando um pouquinho, que vai substituir essa sistemática que nós temos hoje, que, na minha opinião, é bastante perniciosa, extremamente favorável ao sistema financeiro e não é favorável ao cliente. Então, você hoje paga um boleto, sai o dinheiro da sua conta, mas na conta do recebedor ele só vai entrar no dia seguinte. De um dia para o outro, o banco trabalha com esse dinheiro, e bancos fazem conta de ganho monetário por minuto, às vezes até por segundo, né? TED, DOC também, a TED às vezes é transferida no mesmo dia, ou de um dia para o outro, DOC às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias. E nesse intervalo de tempo que o dinheiro saiu de uma conta hoje, só vai entrar na outra conta daqui 2 dias, o banco está ganhando em cima desse dinheiro que está parado lá na conta dele. O PIX vai substituir esses modelos de transferência. O PIX vai ser uma transferência eletrônica automática. Em questões de 5 a 10 segundos, um boleto, uma TED, um DOC, que vão deixar de existir, vão entrar na sua conta imediatamente. Então, só quis fazer esse comentário, porque a minha amiga tem vergonha de perguntar, eu fiz a pergunta para ela. Tá bom. Obrigado, Sandro. Imagina. Bom, infelizmente, apesar de estar bastante interessante, exatamente no momento da discussão que começa a ficar mais interessante ainda os temas, mas por conta do tempo, a gente já tem que começar a dar o início do encerramento. Quero agradecer, então, ao Sandro e ao Gilberto por mais essa noite prazerosa de aprendizado com vocês. Muito obrigado. E esperamos não fazer tanto calor assim na próxima vez em Ribeirão, para não ter esse apagão de novo. Se bem que aqui em São Paulo, a internet também deu uma variada um pouquinho, né? Muito bem. Bom, vamos fazer então agora, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do nosso portal da Liga Acadêmica, do portal Conexão Jovem. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela. Então tá, essa aqui é a tela do site do Conexão Jovem, o endereço é esse, é sanguejovem, tudo junto, .abhh.com.br. E aí vocês vão ter essa página bem bonitinha aqui, bem desenhada, e aí tem um perfil aqui, eu sou estudante e sou professor. Esses dois vocês só vão clicar depois que estiverem cadastrados, tá certo? E aí, aqui embaixo, vocês vão ter informações para o professor e para o estudante. Apesar de vocês já estarem cadastrados na ABHH, o professor da Liga Acadêmica, coordenador da Liga Acadêmica, vai ter que fazer o primeiro acesso e vai ter que cadastrar, entre aspas, novamente a Liga de vocês no portal. Então, ele vai clicar aqui no Saiba Mais, aí vai aparecer essa tela, vai ter as informações para o professor, e ele vai fazer cadastrar a Liga. Quando ele fizer isso, ele vai colocar o nome, os contatos, e-mail, né? O CPF, o nome da liga, o endereço, o bairro, tal, vai fazer o cadastro normal e vai clicar nesse botão cadastrar. Quando ele fizer isso, depois ele vai acessar um portal onde ele vai poder cadastrar cada um dos membros da Liga Acadêmica através do número do CPF individual de cada integrante da Liga, tá certo? E aí, quando ele fizer isto, aí o aluno vai receber um link, e nesse link, então, ele vai poder, então, depois cadastrar aqui no seu estudante, ele vai clicar aqui, vai digitar o CPF dele, e depois vai fazer o acesso à página do Sangue Jovem, certo? Só para a gente para colocar aqui, vamos colocar aqui um cadastro provisório aqui que nós fizemos. E aí você como estudante, você acessou a página, aí vai aparecer aqui a página do jovem estudante, né, tá certo? Então, aqui vão ter os webinários que a gente já fez, os anteriores, vocês vão poder ver de novo para quem
ficou com saudades de ver a gente no nosso primeiro webinar daí, né, sobre parte de hematologia em relação ao Covid. Então, nós também temos outros links aqui, o Prêmio Jovem Emo, temos a página também de eventos, então na página de eventos está aqui, né, o próprio Emo, os outros eventos apoiados e organizados pela ABHH, certo? Nós também temos a parte da educação digital, que temos, então, o Emo Educa, né, que é o curso de hematologia, já consagrado dentro da ABHH, e os webinários, todos que nós fizemos até agora, vão estar colocados nesse webinar, para vocês poderem acessar, então, os cursos, tá bom? E aí, logicamente, ao longo do tempo, nós já temos com algumas ideias aqui. O problema de ser sangue jovem, que a nossa mente acaba sempre pensando em mais alguma coisa, e a gente vai, com o tempo, adicionando outras novidades para vocês, tá bom? Então, era isso. Acho que hoje, então, já está lançado o nosso portal, o Portal do Sangue Jovem. Espero com a participação de todos vocês. E gostaria, então, só de fazer de novo alguns recados para vocês, né? Lembrando que o convite para a gamificação e premiação de 4 horas de mentoria grátis com os 2 especialistas, o Dr. Sandro e o Dr. Gilberto, este programa é exclusiva para os estudantes associados à ABHH. As aulas deste webinar e de todos os outros serão disponibilizados, né, no site da ABHH e no portal Sangue Jovem, que está aqui, certo? Como a gente já tinha mostrado. E lembrando do nosso EMO, tá certo? Que já estão abertas as inscrições. Nós temos aqui alguns palestrantes internacionais já confirmados, tá certo? Então, podem ter certeza que o evento será de grande importância e de grande aprendizado para todo mundo. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, mais uma vez agradecer ao Sandro e ao Gilberto pelo dia de hoje, e nós vamos nos ver nos próximos encontros, nos dias que estão programados, né, mais 2 encontros, nos dias 10 e dia 24 de setembro, a partir das 19 horas. Então, até mais, gente, muito obrigado a todos, e até breve.